Imagine entrar em um oceano onde nem mesmo uma baleia de dezenas de toneladas está segura. Um mar onde o maior predador que já existiu patrulha silenciosamente as profundezas, esperando o momento perfeito para atacar. Um animal tão gigantesco que um simples movimento de sua cauda poderia deslocar toneladas de água. E uma única mordida seria suficiente para destruir os ossos de qualquer criatura marinha. Esse monstro durante milhões de anos existiu. Ele governou os oceanos da Megalodon, sem encontrar qualquer rival à altura. Muito antes dos seres humanos aparecerem, quando o planeta era completamente diferente do que conhecemos hoje, esse tubarão colossal ocupava o topo absoluto da cadeia alimentar. Mas afinal, quão grande ele realmente era? Como conseguia caçar animais muito maiores do que ele? E existe alguma possibilidade de que alguns indivíduos ainda estejam escondidos nas regiões mais profundas do oceano? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada através do tempo, para conhecer a verdadeira história do maior tubarão que já viveu. Prepare-se para conhecer o lendário Megalodon. Há aproximadamente 23 milhões de anos, durante o período conhecido como Mioceno, o planeta passava por enormes transformações. As temperaturas eram mais elevadas. O nível dos oceanos do planeta estavam cobertas por mares rasos, ricos em vida marinha. Era um verdadeiro paraíso para inúmeras espécies. Golfinhos primitivos, focas ancestrais, tartarugas gigantes, peixes enormes e, principalmente, baleias. Esses gigantes dos mares estavam começando sua grande expansão evolutiva. Enquanto isso acontecia, um predador descendente de uma antiga linhagem de tubarões gigantes, o Megalodon evoluiu rapidamente até se tornar o maior predador que os oceanos já conheceram. Seu nome científico é geralmente apresentado como Otodus megalodon. Embora durante muitos anos tenha sido classificado em outros gêneros por diferentes pesquisadores, o nome Megalodon significa literalmente dente gigante. Durante séculos, boa razão para as únicas evidências encontradas dessa criatura eram seus dentes fossilizados. Esses dentes eram tão enormes que muitas pessoas acreditavam estar diante de pedras mágicas ou até mesmo restos de dragões. Na Idade Média, ninguém imaginava que pertenciam a um tubarão. Alguns acreditavam que eram línguas petrificadas de serpentes. Outros diziam que tinham poderes medicinais. Muito tempo depois, os cientistas perceberam que aqueles fósseis pertenciam a um animal completamente extraordinário. Cada dente podia medir mais de 18 centímetros de comprimento. Para comparação, o maior dente de um tubarão branco dificilmente ultrapassa 7 centímetros. Ou seja, o dente do Megalodon podia ser quase 3 vezes maior. Mas isso era apenas o começo. Durante décadas, pesquisadores tentaram calcular o verdadeiro tamanho do animal, utilizando apenas seus dentes. Tubarões possuem esqueletos formados principalmente por cartilagem. Ao contrário dos dinossauros, cujos ossos frequentemente fossilizam, a cartilagem quase sempre desaparece com o tempo. Isso significa que praticamente todo o conhecimento sobre o Megalodon foi reconstruído utilizando dentes, vértebras fossilizadas e comparações com tubarões modernos. Cada nova descoberta ajudava a montar esse gigantesco quebra-cabeça encontrados ao redor do mundo. A imagem do animal começava a ficar cada vez mais clara. Os cientistas perceberam que não estavam diante de apenas um grande tubarão. Estavam diante de um verdadeiro titã. As estimativas modernas indicam que os maiores indivíduos podiam alcançar cerca de 20 metros de comprimento. Imagine um prédio de 6 andares deitado na água, ou 4 carros estacionados um atrás do outro. Agora imagine tudo isso vivo, nadando silenciosamente. Seu peso provavelmente ultrapassava 50 toneladas. Algumas estimativas sugerem até 60 ou 70 toneladas para os maiores exemplares.
Mesmo comparado às maiores baleias atuais, o megalodon era um animal absolutamente impressionante. Mas tamanho sozinho não explica seu sucesso. Seu corpo era resultado de milhões de anos de evolução. Cada detalhe parecia projetado para transformar aquele tubarão na máquina de caça. Seu formato hidrodinâmico reduzia a resistência da água. Sua poderosa cauda gerava enorme aceleração. Suas nadadeiras garantiam estabilidade durante mudanças bruscas de direção. E sua mandíbula era simplesmente assustadora. Estudos sugerem que sua boca poderia atingir quase 3 metros de largura. Uma pessoa adulta conseguiria ficar em pé dentro dela. Sua força de mordida talvez tenha sido a maior já registrada entre todos os animais conhecidos. Apontam valores superiores a 100 mil newtons. Para efeito de comparação, a mordida de um leão gira em torno de 4 mil newtons. A de um grande crocodilo ultrapassa 15 mil. Já o megalodon podia exercer várias vezes essa força. Não era apenas uma mordida. Era praticamente uma prensa hidráulica viva. Quando fechava suas mandíbulas, poucos animais conseguiam escapar. Além disso, seus dentes apresentavam bordas serrilhadas. Cada um funcionava como uma lâmina capaz de cortar carne, gordura e até ossos grossos. Diferentemente de muitos tubarões atuais, que frequentemente engolem pedaços inteiros de suas presas, o megalodon parecia atacar primeiro as regiões vitais. Pesquisas em fósseis de baleias mostram marcas compatíveis com mordidas direcionadas ao tórax, às nadadeiras e à coluna vertebral. O objetivo era simples: imobilizar rapidamente a presa. Poucos minutos eram suficientes para transformar um gigante dos mares em alimento. Mas havia outro detalhe impressionante. Assim como os tubarões modernos, o megalodon trocava dentes continuamente durante toda a vida. Sempre que um caía, outro surgia logo atrás. Ao longo de sua existência, um único indivíduo podia produzir dezenas de milhares de dentes. É exatamente por isso que tantos fósseis são encontrados atualmente em praias, desertos e antigos fundos representa uma pequena lembrança deixada pelo maior predador da história dos mares. E quanto mais fósseis eram encontrados, mais evidente se tornava uma verdade surpreendente. O megalodon não era raro. Muito pelo contrário, ele dominava praticamente todos os oceanos quentes do planeta. Seus fósseis já foram encontrados na América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania, onde existiam grandes baleias que possuíam uma distribuição global. Havia uma boa chance de existir também um megalodon. Durante milhões de anos, ele ocupou esse posto sem concorrentes. Nenhum outro predador marinho chegava perto de seu tamanho. Nenhum possuía sua força. Nenhum inspirava tanto temor. Mas mesmo o maior predador da história não estava livre das leis da natureza. Mudanças climáticas, transformações nos oceanos e alterações no ecossistema começavam lentamente a modificar o planeta. Ainda levaria milhões de anos para que isso se tornasse um problema. Por enquanto, porém, o megalodon vivia o auge absoluto de seu reinado. Os oceanos pertenciam a ele. E qualquer criatura que cruzasse seu caminho corria um enorme risco de nunca mais voltar no tempo cerca de 15 milhões de anos e mergulhar em um oceano tropical, talvez nem percebesse o perigo imediatamente. A água seria cristalina. Cardumes gigantes atravessariam os recifes, tartarugas marinhas nadariam lentamente e baleias primitivas cruzariam o horizonte em busca de alimento. Tudo pareceria tranquilo, mas, nas profundezas, um predador observava. Ele não precisava perseguir freneticamente suas vítimas. Não precisava rugir presença ou exibir agressividade. Bastava para transformar qualquer oceano em território de caça. Esse era o megalodon. Durante muito tempo, imaginou-se que ele era apenas uma versão gigantesca do tubarão branco moderno. Essa ideia fazia sentido. Afinal, ambos possuem dentes serrilhados muito parecidos. Hoje, porém, muitos pesquisadores acreditam que essa comparação
simplifica Embora demais apresentassem a realidade. características semelhantes, o megalodon provavelmente possuía proporções corporais próprias, resultado de milhões de anos de evolução adaptada ao gigantismo. Seu corpo precisava resolver um enorme desafio: como movimentar dezenas de toneladas através da água gastando a menor quantidade possível de energia? A resposta estava na hidrodinâmica. Seu tronco provavelmente era mais largo e A extremamente enorme musculoso. massa muscular permitia gerar impulsos poderosos com poucos movimentos da cauda. Em vez de nadar constantemente em alta velocidade, ele alternava momentos de deslocamento lento com explosões curtas de aceleração. É exatamente a estratégia utilizada hoje por muitos grandes predadores. Economizar energia até surgir a oportunidade perfeita. A cauda era outro Modelagens detalhe computacionais extraordinário. Sugerem que ela possuía formato semelhante ao de um grande tubarão oceânico, porém muito mais robusta. Cada batida deslocava uma quantidade colossal de água. Imagine o empuxo necessário para acelerar um animal do tamanho de um ônibus. Mesmo assim, estudos indicam que o megalodon podia atingir velocidades surpreendentes durante ataques. Não era o animal mais rápido do oceano, mas certamente era rápido o suficiente para alcançar praticamente As qualquer nadadeiras baleia. peitorais Funcionavam como enormes estabilizadores. Elas permitiam curvas suaves e mudanças rápidas de direção, essenciais durante uma perseguição. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, grandes predadores não dependem apenas da força, precisam de controle. Um erro de trajetória poderia significar perder toneladas de energia em um único ataque fracassado. Por isso, cada parte do corpo do megalodon parecia cuidadosamente moldada pela seleção natural. Seu sistema de percepção. Assim como os tubarões atuais, ele provavelmente possuía sentidos extremamente refinados. O olfato era impressionante. Moléculas microscópicas de sangue podiam ser detectadas a quilômetros de distância, dependendo das correntes marítimas. Isso significava que uma baleia ferida podia atrair um megalodon mesmo sem vê-lo. Além do olfato, existia a linha lateral. Cada Esse órgão movimento de uma sensorial presa produz detecta pequenas ondas vibrações na invisíveis. Mesmo em águas turvas ou durante a noite, o megalodon conseguia perceber esses sinais. Era como enxergar através das vibrações. Mas talvez seu recurso mais extraordinário fossem as chamadas âmpulas de Lorenzini. Esses pequenos receptores, distribuídos ao redor do focinho, detectam campos elétricos produzidos pelos músculos e nervos de outros animais. Todo ser vivo gera eletricidade. O coração Os nervos batendo, enviando impulsos. Os músculos se contraindo. Tudo isso cria um campo elétrico extremamente fraco. Para nós, completamente imperceptível. Para um tubarão, é como um farol. Mesmo escondida sob águas escuras, uma presa não podia ocultar seus sinais elétricos. Em outras palavras, fugir era muito mais difícil do que parece. Mesmo sem enxergar diretamente, o megalodon podia localizar animais utilizando cheiro, vibração e eletricidade ao mesmo tempo. Era um conjunto de sentidos. Sua visão provavelmente também era excelente. Os grandes olhos permitiam aproveitar ao máximo a pouca luz disponível nas profundezas. Embora preferisse regiões relativamente rasas para caçar grandes mamíferos marinhos, nada impedia que mergulhasse centenas de metros quando necessário. Os oceanos eram seu território. Outro aspecto curioso envolve sua temperatura corporal. Durante muito tempo, acreditou-se que todos os tubarões eram totalmente dependentes da temperatura da água. Hoje, sabemos que algumas espécies modernas, como o tubarão branco e o tubarão macô, conseguem manter partes do corpo mais quentes que o ambiente. Esse fenômeno é chamado de endotermia regional. Pesquisas sugerem que o megalodon também possuía essa capacidade. Isso mudaria completamente sua eficiência. Músculos aquecidos produzem mais força, reagem mais rapidamente, permitem aceleração maior. Além disso,
um cérebro Em mais outras aquecido, palavras, melhor ele podia ser ainda mais rápido e sensoriais. eficiente do que imaginávamos. Mas um corpo gigantesco exige uma quantidade absurda de alimento. Quanto maior o animal, maior sua necessidade energética. Os cientistas estimam que um megalodon adulto precisava consumir centenas de quilos de carne regularmente. Isso explica sua preferência por baleias. Poucos animais ofereciam tanta energia em uma única refeição. Uma baleia capturada podia alimentar o predador durante vários isso também dias. significava que ele dependia diretamente da abundância desses grandes mamíferos. Enquanto existiam muitas baleias, havia alimento suficiente. Mas qualquer mudança nesse equilíbrio poderia trazer consequências sérias. Outro ponto interessante é o crescimento. Filhotes de megalodon já nasciam enormes. Estudos baseados em vértebras fossilizadas sugerem que um recém-nascido podia medir cerca de 2 metros de comprimento. O filhote já era maior que muitos tubarões adultos atuais. Esse tamanho inicial oferecia uma enorme vantagem. Poucos predadores seriam capazes de atacá-lo. Mas como um filhote chegava a esse tamanho? Os cientistas acreditam que, ainda dentro do útero, os embriões mais desenvolvidos consumiam ovos produzidos pela mãe, um comportamento conhecido como em algumas espécies ofagia. modernas aparentadas. Os embriões maiores chegam até a devorar irmãos menores, garantindo ainda mais recursos antes do nascimento. Se o megalodon seguia uma estratégia semelhante, seus filhotes começavam a vida já extremamente fortes. Outro detalhe fascinante é que existiam áreas específicas utilizadas como berçários. Diversos fósseis encontrados em regiões costeiras pertencem quase exclusivamente a indivíduos jovens. Esses locais ofereciam águas rasas, temperatura elevada e menor presença de grandes predadores. Ali, os filhotes podiam crescer com mais segurança antes de enfrentar o oceano aberto. Durante os primeiros anos de vida, alimentavam-se principalmente de peixes grandes, tartarugas e mamíferos marinhos menores. À medida que cresciam, suas presas também aumentavam. Quando atingiam a fase adulta, praticamente nada estava fora do cardápio. Golfinhos, leões marinhos, grandes peixes, principalmente, tubarões menores. Cada refeição contribuía para manter aquele corpo colossal funcionando como uma máquina perfeitamente ajustada. Mas o megalodon não dominava apenas pela força. Ele dominava pela estratégia. Fósseis de baleias revelam padrões repetidos de mordidas nas nadadeiras e na região do tórax. Isso indica que o tubarão buscava incapacitar a presa antes de desferir o golpe final. Uma baleia sem mobilidade rapidamente perdia a capacidade. Era uma técnica extremamente eficiente. Não desperdiçava energia. Não prolongava a perseguição. Reduzia os riscos de ferimentos. Tudo indica que milhões de anos de evolução transformaram o megalodon em um predador quase perfeito. No entanto, mesmo a perfeição depende de um ambiente favorável. E sem perceber, mudanças nas correntes oceânicas, lentamente a mudar. Na temperatura dos mares e na distribuição das baleias começariam, milhões de anos depois, a desafiar o domínio do maior tubarão que já existiu. Mas antes que esse declínio começasse, o megalodon viveria o auge de seu poder. Imagine ser uma baleia vivendo há cerca de 10 milhões de anos. Você percorre milhares de quilômetros pelos oceanos em busca de alimento. Ao seu redor, tudo parece calmo. A água é quente, o céu está limpo e seu grupo nada tranquilamente. Então, sem qualquer aviso, algo enorme surge das profundezas. Não há um rugido. Não há perseguição longa. Apenas uma explosão de velocidade. Em poucos segundos, o maior animal daquela região. Esse era o verdadeiro método de caça do megalodon. Ao contrário do que muitos filmes mostram, os cientistas acreditam que ele não passava horas perseguindo suas vítimas. Seu tamanho tornaria esse tipo de estratégia extremamente caro em termos de energia. Em vez disso, tudo indica que o megalodon era um mestre das emboscadas.
Assim como o grande tubarão branco moderno surpreende focas atacando por baixo, o megalodon provavelmente utilizava as profundezas nas como camadas mais cobertura escuras natural. da água. Seu corpo gigantesco permanecia praticamente invisível. A luz do sol diminuía rapidamente conforme a profundidade aumentava. Para uma baleia nadando próxima à superfície, olhar para baixo significava enxergar apenas um vazio azul escuro. Era exatamente isso que o predador queria. Pacientemente, ele observava, esperava, calculava. Seus sentidos trabalhavam em conjunto. O olfato identificava a presença linha de lateral sangue detectava ou grandes vibrações concentrações produzidas por por nadadeiras e caudas. As ampolas de Lorenzini percebiam os sinais elétricos emitidos pelos músculos das presas. Mesmo antes de enxergar uma baleia, ele provavelmente já sabia onde ela estava. Quando chegava o momento certo, iniciava o ataque. As primeiras batidas de sua enorme cauda eram lentas. Depois, cada movimento aumentava a velocidade. Em poucos segundos, dezenas de toneladas aceleravam em direção ao alvo. Os pesquisadores acreditam que a primeira mordida raramente era aleatória. Ela tinha um objetivo muito específico: impedir a fuga. Diversos fósseis de baleias encontrados em diferentes partes do mundo apresentam marcas profundas nas nadadeiras peitorais, nas vértebras e na base da cauda. Essas regiões são fundamentais para a locomoção. Uma baleia sem uma nadadeira funcional perde grande parte da capacidade de manobrar. Com a coluna danificada, praticamente não consegue extremamente inteligente. Em vez de gastar energia tentando matar imediatamente, o megalodon primeiro transformava sua presa em um alvo incapaz de escapar. Só então voltava para finalizar o ataque. Essa tática diminuía o risco de acidentes. Mesmo uma baleia ferida podia ser perigosa. Sua enorme cauda podia atingir um predador com força suficiente para causar lesões sérias. Ao neutralizar seus movimentos primeiro, o tubarão reduzia drasticamente esse risco. Outro detalhe impressionante era sua mandíbula. Ela não funcionava apenas como uma armadilha. Era uma verdadeira ferramenta de destruição. Com cerca de 3 metros de abertura, permitia agarrar grandes porções do corpo da presa de uma só vez. Os dentes serrilhados atuavam como facas gigantes. Enquanto a mandíbula fechava, cada dente rasgava gordura, músculos e tendões ao mesmo tempo. Modelos biomecânicos A força envolvida estimam que era sua gigantesca. mordida ultrapassava qualquer outro animal conhecido. Mesmo os maiores dinossauros carnívoros provavelmente não conseguiam produzir tamanha pressão. E poucas estruturas biológicas seriam capazes de resistir. Mas o megalodon não caçava apenas baleias adultas. Filhotes representavam oportunidades ainda melhores. Eram menores, mais lentos, possuíam menos experiência. Uma mãe precisava dividir sua atenção Era exatamente entre se esse alimentar tipo de situação e proteger que o favorecia favorecia o predador. Assim como leões modernos atacam indivíduos jovens de grandes herbívoros, o megalodon provavelmente aproveitava momentos de vulnerabilidade. Isso não significa que baleias adultas estivessem seguras. Muito pelo contrário. Conforme o tubarão crescia, aumentava também sua capacidade de enfrentar presas cada vez maiores. Algumas espécies de baleias do Mioceno eram menores do que as gigantes atuais. Ainda assim, muitas pesavam dezenas de toneladas. Mesmo assim, estavam longe de serem invulneráveis. Além das baleias, havia muitos outros animais no cardápio. Golfinhos primitivos, focas, leões marinhos, tartarugas gigantes, peixes ósseos de grande porte, lulas enormes. Até outros tubarões podiam se tornar alimento quando surgia a oportunidade. Essa dieta variada aumentava suas chances de sobrevivência. Se determinada presa diminuísse em quantidade, foi exatamente continuavam disponíveis que ajudou o megalodon a dominar os oceanos durante milhões de anos. Entretanto, ser o maior predador do planeta também traz um problema. Quase ninguém caça você, mas você depende de uma quantidade gigantesca de alimento.
Cada refeição precisava fornecer energia suficiente para manter um corpo colossal funcionando. Os cientistas calculam que um adulto podia consumir centenas de quilos de carne em um único banquete. Após capturar uma baleia, provavelmente alimentava-se primeiro das regiões mais ricas em gordura. A gordura era extremamente valiosa. Fornecia enorme quantidade de energia. Além disso, ajudava na manutenção do metabolismo elevado que muitos pesquisadores acreditam que o megalodon possuía. Depois de saciado, outros animais aproveitavam os restos. Pequenos tubarões, peixes, crustáceos. Tudo indica que uma única carcaça não podia alimentar apenas suas espécies diferentes. Ele moldava todo o ecossistema marinho. Era um verdadeiro engenheiro ecológico. Sua presença controlava populações, alterava rotas migratórias e influenciava o comportamento de inúmeros animais. Os oceanos evoluíam ao redor dele. Curiosamente, ainda não sabemos se caçava sozinho ou em grupo. A maioria dos tubarões alguns estudos levantam a hipótese de que indivíduos poderiam se reunir temporariamente em áreas ricas em alimento, como locais de migração de baleias. Não existem evidências suficientes para afirmar que cooperavam entre si, mas também não há provas de que evitassem completamente outros megalodons. É possível que vários indivíduos frequentassem a mesma região sem formar grupos organizados. Outro aspecto fascinante, os tubarões atuais possuem cérebros mais complexos do que muitas pessoas imaginam. São capazes de aprender, memorizar trajetos, reconhecer padrões e modificar estratégias de caça. Se o megalodon seguia esse mesmo padrão, provavelmente adaptava seu comportamento conforme a situação. Uma baleia saudável exigia uma abordagem. Uma baleia ferida exigia outra. Um filhote isolado representava uma oportunidade diferente. Cada decisão aumentava suas chances de sucesso. Ataques fracassados certamente aconteciam. Uma baleia podia perceber o perigo a tempo. Mudanças bruscas de direção podiam fazer o predador errar. Ferimentos também eram possíveis. Embora quase nenhum animal conseguisse matar um megalodon adulto, colisões com presas gigantes ou mordidas de defesa poderiam causar lesões importantes. Ainda assim, poucos predadores desfrutaram de tanto sucesso por tanto tempo. Durante milhões de anos, praticamente nenhuma criatura desafiou seu domínio. Um oceano sem ele. Mas a natureza nunca permanece igual. Enquanto o megalodon reinava absoluto, mudanças silenciosas começavam a ocorrer em escala planetária. As temperaturas globais diminuíam lentamente. As correntes oceânicas mudavam de direção. Os mares rasos começavam a desaparecer. E, sem perceber, o maior caçador da história caminhava rumo ao maior desafio por mais de 20 milhões de anos. O megalodon parecia invencível. Ele havia sobrevivido a mudanças ambientais, competidores menores e inúmeras transformações nos oceanos. Para qualquer observador da época, seria impossível imaginar que aquele gigante um dia desapareceria completamente. Mas a natureza segue uma única regra. Nenhuma espécie domina para sempre. O declínio do megalodon não aconteceu de uma hora para outra. Não houve um único desastre, nenhuma doença misteriosa, nenhum asteroide caiu sobre a Terra. Sua extinção foi lenta, silenciosa e inevitável. Tudo começou quando o clima do planeta começou a esfriar. Durante milhões de anos, a Terra entrou em um processo gradual de resfriamento global. As calotas polares cresceram, enormes quantidades de água ficaram presas em forma de gelo e o nível dos oceanos começou a baixar. À primeira vista, isso pode não parecer um animal grande como o megalodon, significava uma transformação gigantesca. Grande parte das áreas costeiras rasas simplesmente desapareceu. Essas regiões eram extremamente importantes. Ali ficavam os berçários naturais da espécie. Águas quentes e pouco profundas protegiam os filhotes durante os primeiros anos de vida. Com a redução dessas áreas,
os jovens passaram a enfrentar ambientes mais perigosos, onde havia menos alimento e maior exposição a predadores. A taxa de sobrevivência começou a diminuir. Mas esse era apenas o primeiro problema. O segundo era ainda mais sério. As baleias também começaram a mudar. Conforme os oceanos esfriavam, muitas espécies alteraram suas rotas migratórias. Em vez de permanecer em mares tropicais durante boa parte do ano, passaram a viajar para regiões cada vez mais frias em busca de alimento abundante. Essas novas rotas levavam as baleias para águas que o megalodon talvez não conseguisse explorar com a mesma eficiência. Se realmente possuía um metabolismo parcialmente aquecido, ele ainda dependia de ambientes relativamente quentes para manter sua vantagem. Quanto mais frios os mares, maior o gasto de energia. Isso significava mais comida necessária justamente quando as presas estavam ficando mais escassas. Era um ciclo perigoso. Menos alimento, mais gasto energético, menor sobrevivência dos filhotes. Enquanto isso, um novo grupo de predadores começava a prosperar. As orcas primitivas. Os ancestrais das atuais baleias assassinas eram muito menores do que conhecemos hoje, mas possuíam uma vantagem extraordinária. Viviam em grupos. Enquanto o megalodon dependia principalmente de sua força individual, esses mamíferos desenvolveram cooperação. Caçavam juntos, protegiam seus filhotes. Essa inteligência social permitiu explorar nichos ecológicos diferentes. Alguns pesquisadores acreditam que elas competiam diretamente pelos mesmos recursos alimentares. Não significa que pequenas orcas derrotassem um megalodon adulto. Isso provavelmente nunca aconteceu. Mas competiam pelas mesmas presas. Cada baleia capturada por um grupo de predadores era uma baleia a menos disponível para o gigante. Com o passar dos milhares de anos, essa competição tornou-se cada vez mais intensa. Envolvia o tamanho do próprio megalodon. Ser gigantesco havia sido sua maior vantagem. Agora começava a se transformar em um problema. Animais muito grandes possuem taxas reprodutivas baixas. Demoram mais para atingir a maturidade. Produzem menos filhotes. Precisam de enormes quantidades de alimento. Quando o ambiente muda rapidamente, essas características dificultam a adaptação. Espécies menores conseguem responder mais depressa, reproduzem-se mais rapidamente, evoluem com maior velocidade. O megalodon carregava o peso de seu próprio sucesso. Além disso, grandes predadores sempre ocupam o topo da cadeia alimentar. Isso significa que qualquer alteração ocorrida nos níveis inferiores afeta diretamente sua sobrevivência. Se pequenos peixes diminuem, as focas sofrem, as baleias sofrem, os golfinhos sofrem e, por consequência, o megalodon também sofre. Ele dependia de um ecossistema. Quando esse equilíbrio começou a desaparecer, seu reinado também começou a ruir. Os registros fósseis contam essa história. Durante muito tempo, dentes de megalodon aparecem em abundância em diferentes partes do mundo. Depois, tornam-se progressivamente mais raros. Até que, cerca de 3,6 milhões de anos atrás, simplesmente desaparecem. Nenhum fóssil confiável foi encontrado em camadas geológicas mais recentes. Esse detalhe se o megalodon tivesse sobrevivido por mais alguns milhões de anos, encontraríamos dentes recentes espalhados pelos oceanos. Mas isso não acontece. Os registros geológicos mostram um desaparecimento consistente. É exatamente esse tipo de evidência que leva os paleontólogos a concluir que a espécie foi extinta. Mesmo assim, o desaparecimento de um animal tão gigantesco deixou espaço para inúmeras histórias. E é aí que nasce uma das maiores lendas da ciência moderna. Será que ele realmente desapareceu? Ou estaria escondido em algum lugar onde ninguém conseguiu encontrá-lo? A ideia parece fascinante. Os oceanos ainda são pouco explorados. Grande parte do fundo marinho permanece desconhecida. Todos os anos novas espécies são descobertas. Então, por que não um megalodon? Essa pergunta alimenta livros,
Documentários, filmes e teorias da conspiração há décadas. Relatos de pescadores, sombras gigantes, supostas Objetos fotografias, misteriosos detectados vídeos de por baixa sonares. qualidade. Sempre que algo inexplicável aparece no oceano, o nome Megalodon volta a circular. Mas a ciência exige evidências. E até hoje, nenhuma delas resiste a uma análise detalhada. Um animal de 20 metros precisaria consumir enormes quantidades de alimento regularmente. Deixaria marcas em baleias modernas. Produziria dentes ao longo da vida. Seus indivíduos morreriam eventualmente, gerando fósseis recentes. Nenhum desses sinais foi encontrado. Os oceanos atuais são muito diferentes dos mares do Mioceno. A quantidade de grandes baleias é menor do que naquela época. As temperaturas mudaram. Os ecossistemas são diferentes. Mesmo que alguns indivíduos tivessem sobrevivido, manter uma população viável durante milhões de anos seria praticamente impossível. Ainda assim, o fascínio permanece. Talvez porque o Megalodon represente algo maior do que um simples tubarão. Ele simboliza a sensação de que existe algo gigantesco escondido, onde a luz do sol não alcança. Esse medo acompanha a humanidade desde que começamos a navegar pelos oceanos. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão inesquecível. Mesmo tendo desaparecido há cerca de 3,6 milhões de anos, o Megalodon continua mais vivo do que nunca na imaginação das pessoas. Poucos animais extintos despertam tanta curiosidade. Sempre que uma sombra enorme aparece em um vídeo submarino, quando um pescador relata ter visto um tubarão impossível, ou quando uma fotografia antiga circula na internet, o mesmo nome reaparece: Megalodon. A resposta está em um fato simples. Continua fascinando o mundo. Ainda conhecemos muito pouco sobre os oceanos. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água, e uma grande parte do fundo oceânico nunca foi explorada diretamente por seres humanos. Existem cânions submarinos gigantescos, cadeias de montanhas escondidas, fossas com mais de 10 mil metros de profundidade e ecossistemas inteiros que só começaram a ser estudados nas últimas décadas. Todos os anos, cientistas descobrem novas espécies, outras são surpreendentemente grandes. Em 1938, por exemplo, um peixe chamado selacanto foi encontrado vivo depois de ser considerado extinto por cerca de 66 milhões de anos. Esse caso mostrou que a natureza ainda é capaz de surpreender. Foi justamente essa descoberta que alimentou a esperança de muitas pessoas. Se um animal considerado extinto reapareceu, por que não o Megalodon? O selacanto vive em águas profundas, é enorme, tem crescimento lento, baixa necessidade energética e pode permanecer escondido em cavernas submarinas. Já o Megalodon seria um predador gigantesco, precisando consumir centenas de quilos de carne regularmente. Um animal desse porte deixaria rastros por toda parte. As baleias modernas apresentariam marcas frequentes de mordidas gigantes. Carcaças apareceriam regularmente. Dentes recentes seriam encontrados nos sedimentos oceânicos. Filhotes precisariam de áreas costeiras para crescer. E, inevitavelmente, algum indivíduo seria registrado de forma inequívoca. Nada disso aconteceu. Mesmo assim, histórias continuam surgindo. Ao longo das últimas décadas, diversos vídeos se tornaram virais mostrando supostos megalodons. Em quase todos os casos, análises posteriores revelaram explicações muito mais simples. Algumas imagens eram montagens digitais. Outras mostravam tubarões-baleia de grandes vistos de ângulos filmados com lentes que distorciam a perspectiva. Em alguns casos, o próprio tamanho dos objetos ao redor fazia os animais parecerem muito maiores do que realmente eram. Nos oceanos, a percepção de escala pode enganar facilmente. Sem uma referência clara, um tubarão de 6 metros pode parecer ter 15. Outro mito bastante conhecido envolve fotografias de submarinos militares. Algumas imagens mostram sombras gigantescas passando abaixo de embarcações.
Essas fotografias alimentaram inúmeras teorias na internet. No entanto, especialistas explicam que sombras submarinas sofrem forte distorção devido ao ângulo da luz, à profundidade e à turbidez da água. Uma baleia pode parecer muito maior do que realmente é. Em outras situações, cardumes inteiros produzem manchas escuras que lembram um único animal. Há também os relatos de pescadores. Muitos afirmam ter visto tubarões do tamanho de um navio. Esses depoimentos são fascinantes, mas a memória humana nem sempre é confiável. Situações de medo alteram nossa percepção de distância, velocidade e tamanho. Além disso, histórias passadas de geração em geração costumam ganhar novos detalhes a cada narrativa. Isso não significa que as pessoas estejam mentindo. Elas podem realmente acreditar no que viram. A ciência trabalha com evidências verificáveis que comprovar. E até hoje, nenhuma prova concreta foi apresentada. Curiosamente, o próprio cinema ajudou a transformar o megalodon em uma lenda moderna. Filmes mostram o animal sobrevivendo escondido nas fossas oceânicas, atacando submarinos e destruindo navios. Essas histórias são divertidas e despertam a imaginação, mas ignoram princípios básicos da biologia. As fossas oceânicas possuem pouca disponibilidade de alimento para sustentar A pressão extrema, um predador desse a tamanho. baixa Temperatura e a escassez de grandes mamíferos marinhos tornariam a sobrevivência praticamente impossível. Outro detalhe frequentemente esquecido é a reprodução. Para uma espécie sobreviver durante milhões de anos, não basta existir um único indivíduo escondido. É necessário haver uma população inteira. Machos, fêmeas, filhotes. Diversidade Quanto genética, menor a população, interações maior o risco constantes, de extinção por doenças, alterações ambientais ou perda de variabilidade genética. Esconder dezenas ou centenas de animais com 20 metros de comprimento durante milhões de anos seria praticamente impossível. Mesmo assim, o megalodon continua inspirando pesquisadores. A cada novo fóssil encontrado, aprendemos um pouco mais. Análises microscópicas dos dentes revelam detalhes sobre sua alimentação, ajudam a estimar idade e crescimento. Modelagens computadorizadas permitem calcular sua velocidade, força de mordida e gasto energético. Hoje, a paleontologia utiliza tomografia computadorizada, escaneamento em 3D e inteligência artificial para reconstruir animais extintos com precisão nunca antes imaginada. Essas tecnologias estão mudando completamente nossa compreensão sobre o megalodon. E quanto mais aprendemos, os cientistas agora mais conseguem estimar como ele nadava, quanto tempo levava para atingir a idade adulta e até quais regiões do planeta ofereciam melhores condições para sua sobrevivência. Algumas descobertas sugerem que seu crescimento era relativamente rápido nos primeiros anos de vida, permitindo que os filhotes escapassem rapidamente dos poucos predadores naturais. Outras indicam que indivíduos adultos podiam viver várias décadas. Isso significa que um único megalodon testemunhava inúmeras gerações de baleias durante sua vida. Apesar de todos esses avanços, algumas perguntas continuam sem resposta. Qual era exatamente sua coloração? Como era seu comportamento durante o período reprodutivo? Possuía algum tipo de comunicação entre indivíduos? Migrava seguindo as baleias? Ou permanecia em regiões específicas, esperando as presas chegarem? Talvez nunca saibamos todas essas respostas. A ciência não elimina o mistério, mas isso faz parte do fascínio. Ela apenas substitui especulações por perguntas melhores. E poucas criaturas levantam tantas perguntas quanto o megalodon. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores predadores que já existiram. Durante milhões de anos, controlou os oceanos com uma combinação quase perfeita de tamanho, força, velocidade e inteligência. Seu desaparecimento abriu espaço para outros predadores, como as orcas,
que hoje ocupam o topo da cadeia. Se o megalodon ainda existisse, em muitos ambientes marinhos, nossos oceanos seriam completamente diferentes. A migração das baleias mudaria. A pesca seria muito mais perigosa. O turismo marítimo teria regras completamente diferentes. Talvez até o transporte oceânico precisasse se adaptar à presença de um predador desse porte. Mas ele pertence ao passado. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante, embora nunca possamos vê-lo nadando novamente. Cada dente fossilizado encontrado na areia é um lembrete de que a Terra já foi habitada por um gigante capaz de transformar qualquer oceano em seu reino. Depois de percorrer milhões de anos de história, uma pergunta permanece. Será que algum animal voltará a dominar os oceanos como o megalodon dominou? A resposta, pelo menos com o conhecimento científico atual, é provavelmente não. O megalodon surgiu em um momento muito específico da história da Terra. Os oceanos eram diferentes, o clima era mais quente e enormes populações de baleias primitivas ofereciam alimento suficiente para sustentar um predador colossal. Um ambiente favorável. Foi a combinação milhões de anos de evolução e um predador extraordinariamente eficiente. Quando essas condições desapareceram, o reinado do megalodon chegou ao fim. Mas seu desaparecimento não apagou sua importância. Muito pelo contrário. Hoje, milhões de anos depois de sua extinção, ele continua sendo um dos animais mais estudados da paleontologia. Cada novo fóssil encontrado ajuda a responder perguntas sobre a evolução dos tubarões, dos mamíferos marinhos e até sobre as mudanças climáticas que moldaram o planeta. Ao estudar o megalodon, os cientistas não estão apenas investigando um tubarão gigante. Estão tentando entender como funciona a própria natureza, como uma espécie se torna dominante, quais características aumentam suas chances de sobrevivência e por que até os maiores predadores. Essas respostas ajudam a compreender também o presente. Hoje, muitas espécies de tubarões enfrentam um risco semelhante, mas por motivos diferentes. A pesca predatória, a poluição dos oceanos, a destruição de habitats costeiros e as mudanças climáticas ameaçam populações inteiras. Alguns tubarões modernos estão desaparecendo muito mais rápido do que qualquer processo natural. É um contraste curioso. O maior tubarão da história foi derrotado por transformações ambientais ao longo de milhões de anos. Já muitas espécies atuais enfrentam mudanças causadas em poucas décadas. Isso mostra como o equilíbrio dos oceanos é delicado. Os tubarões desempenham um papel fundamental no ecossistema. Como predadores de topo, controlam populações de outras espécies e ajudam a manter o equilíbrio das cadeias alimentares. Quando desaparecem, todo o ambiente marinho pode ser afetado. Em certo sentido, o legado do megalodon continua vivo em seus parentes modernos. Embora nenhum deles se aproxime de seu tamanho, todos compartilham características desenvolvidas ao longo de centenas de milhões de anos de evolução. O grande tubarão branco, o tubarão-macó e diversas outras espécies ainda representam a incrível capacidade de adaptação desse grupo. Mas nenhum deles desperta a mesma sensação de grandiosidade. Talvez porque o megalodon represente algo maior do que um animal. Ele simboliza um mundo perdido. Um planeta onde criaturas gigantes percorriam mares quase intocados. Um tempo em que a humanidade sequer existia. É difícil imaginar que, no mesmo lugar onde hoje turistas mergulham para observar peixes coloridos, um dia nadou um predador capaz de engolir um carro inteiro em uma única mordida. Essa ideia alimenta nossa imaginação e talvez explique por que tantas pessoas desejam acreditar que ele ainda está vivo. O desconhecido O oceano fascinou profundo o ser humano. Continua sendo um dos lugares menos explorados da Terra. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre boa parte do fundo oceânico. Esse fato faz nascer inúmeras perguntas. O que ainda está escondido nas profundezas? Quais criaturas permanecem desconhecidas? Que descobertas ainda aguardam os cientistas?
Embora um megalodon vivo seja extremamente improvável, novas espécies continuam sendo encontradas todos os anos. Isso demonstra que os oceanos ainda guardam muitos segredos. Talvez não encontremos um tubarão de 20 metros, mas certamente descobriremos animais capazes de surpreender a ciência. E essa é uma das maiores lições deixadas pelo megalodon. A natureza sempre consegue nos impressionar. Durante muito tempo, acreditou-se que um tubarão daquele tamanho era impossível. Os fósseis provaram o contrário. Décadas depois, novas pesquisas revelaram que ele podia ser ainda maior do que imaginávamos. Mais recentemente, modelos computadorizados mostraram detalhes sobre sua velocidade, força e metabolismo que antes eram apenas hipóteses. A cada geração, nossa compreensão aumenta. Quem sabe o que as próximas descobertas revelarão? Talvez encontremos um esqueleto quase completo. Talvez novos fósseis permitam reconstruir sua aparência com precisão inédita. Talvez tecnologias futuras consigam responder perguntas que hoje parecem impossíveis. A ciência está em constante fazendo parte dessa jornada. Mas existe outra razão pela qual sua história permanece tão poderosa. Ela nos lembra que nenhuma espécie é eterna. Nem mesmo o maior predador que já existiu conseguiu escapar das mudanças do planeta. Isso vale para todos os seres vivos. A evolução não recompensa apenas os mais fortes, ela favorece aqueles que conseguem se adaptar. Essa talvez seja a maior lição do megalodon. Durante milhões de anos, ele foi praticamente perfeito para o mundo em que vivia. Quando o mundo mudou, sua perfeição deixou de ser suficiente. Seu enorme tamanho, que antes representava uma vantagem, tornou-se um desafio. Sua dependência de grandes presas tornou-se um problema. Sua estratégia de vida deixou de acompanhar as transformações do planeta. Assim, o rei dos oceanos desapareceu. Hoje, mas sempre que um dente fossilizado é encontrado em uma praia, ele desperta a mesma sensação de admiração. A pessoa que o segura nas mãos está tocando um objeto que pertenceu ao maior tubarão da história da Terra. Um animal que viveu milhões de anos antes da humanidade. Um predador que viu espécies surgirem e desaparecerem muito antes de qualquer civilização existir. É como abrir uma pequena janela para um passado inimaginavelmente distante. E talvez seja isso que torna o megalodon inesquecível. Não apenas seu tamanho, nem apenas sua força, mas o fato de ele representar uma época em que a natureza parecia ainda mais grandiosa, misteriosa e imprevisível. Se um dia pudéssemos voltar no tempo e observar os oceanos do Mioceno, provavelmente sentiríamos algo que nenhum documentário consegue transmitir completamente. A imensidão do mar e o silêncio escondido entre sombras azul escuras, um gigante esperando pacientemente pela próxima oportunidade de caçar. Talvez nunca vejamos uma criatura como essa novamente. Mas, graças à ciência, aos fósseis e à curiosidade humana, sua história continuará sendo contada por muitas gerações. Porque alguns gigantes desaparecem da Terra, mas jamais desaparecem da memória da humanidade.